Há uns anos atrás eram comuns casamentos entre jovens e, por consequência, os pais logo se tornavam avós. Aí os tempos mudaram, ter filhos um pouco mais tarde. No entanto, a vida sexual dos jovens tem se iniciado mais cedo e, consequentemente, muitos casais estão sendo surpreendidos também mais cedo pela notícia de que serão avós. E agora? Para conhecermos histórias de avós jovens, eu recebo a cozinheira divina Cláudia Alves Barreto, que foi avó aos 35 anos. Também vou conversar com a Patrícia Carvalho, que é professora e foi avó aos 36 anos. E ainda com a psicóloga Fernanda Cristina Borges Araújo. Boa tarde, obrigada pela presença. Você não é avó, né, Fernanda? Não. Então tá certo. Agora conta pra gente como é que é descobrir, assim, vocês já tiveram filho cedo e aí de repente descobrir que também vão ser avós cedo. Pode começar. Bom, é uma sensação muito boa. Quando eu fiquei sabendo a primeira vez, foi muito bom. Não imaginava que ia ter a segunda tão rápido. Você já tem 2 netinhos? 2. Da mesma filha? Da mesma filha. Aí, quando veio o segundo, o Cauãzinho, foi mais feliz, porque eu sempre quis ter um filho homem, não tive, só tive 2 e parei. Aí veio a Emily Eduarda primeiro, falei, vixe, vai continuar só enchendo a casa de menina. E aí, para você, no caso, você acha que hoje a sua experiência como vó, como mãe, você acaba ajudando um pouco, é diferente? Hoje você tem mais paciência, por exemplo, Sim, com os netos que você tinha com as suas meninas? Muito mais. Na realidade, eu estou criando os meus netos porque eu não criei minhas filhas praticamente. Então você ajuda a minha ela. mãe que praticamente criou, porque toda a vida eu trabalhava, minha mãe tomava de conta das meninas. E hoje eu já procuro estar mais com os meus netos, eu sinto falta. Tem a minha filha caçula, a minha filha caçula até fala, mãe, você fazia isso para mim? Coisa que eu tenho paciência com as crianças, eu não tive com elas. Você também teve filho nova, né? Você tinha 18 anos. Com 18 anos eu tive a primeira, que é a mãe das crianças. Uhum. E a outra sua filha, ela pensa em ter filho não, logo? Tem trauma. Ela fala, mãe, eu traumatizei, não quero. Não quero, ela quer ter uma porque às vezes precisa diferente. Dela cuidar, agora mesmo. A minha filha não está lá, a mãe das crianças não está lá em casa. Eu fiquei com as crianças e deixei ela com as crianças e vim para cá. Aí quando eu chego, ela fala, olha, você toma conta dos seus netos, que eu estou com trauma, eu não quero casar, não quero ter filho. Aí fica assim, mas para mim eu acho muito bom, nossa. Patrícia, você teve filho também bem nova, com 17 anos, ainda está muito nova, teve 4 filhas, animada, corajosa, né? E já é vó. E aí, como é que foi receber essa notícia? Assim, quando a gente percebe, né, os adolescentes de hoje, a gente percebe que, assim, isso é uma consequência, acaba sendo uma consequência, né, eles tendo filhos jovens também, né. Então, assim, eu já observava, né, fiquei surpresa, né, mas é bem-vindo, né, a gente recebe com amor, porque quando se tem filhos, a gente começa a perceber a vida de uma outra perspectiva. E aí vem os netos, né? E a gente percebe que tem amor suficiente, às vezes até transborda. E para você, como a Cláudia estava falando, né? Que hoje ela tem mais tempo para os netos do que ela tinha de tempo para as filhas. Para você também aconteceu isso ou não? Tempo disponível não, né? Mas a paciência, sim. A paciência, a tranquilidade, a calma, as coisas vão ficando mais harmoniosas. Porque quando a gente é jovem, mais jovem, né? A gente tem toda uma explosão do momento, né? Mas com a maturidade a gente vai percebendo a tranquilidade da vida. Seu filho mais novo tem que idade? 12 anos. E aí você tem um netinho de 1 ano e 2 meses. Quase um irmãozinho para ele. Ele toma conta como se fosse um irmão mais velho. Então, é isso que a gente está vendo. A gente tinha isso antigamente, né? As pessoas acabavam casando mais cedo, né? Você via a menina casando com 16 anos, enfim, tendo filhos mais cedo, vários filhos, e por consequência acabavam se tornando avós mais cedo. A gente teve uma parada nisso, né? Então, chama atenção normalmente quando você tem, porque realmente elas são muito novas. Sim. E, né, para chegar e falar assim, nossa, já são avós, né? Tem mulheres hoje tendo filho aos 40 anos. Né? Sim, né? Na verdade,
teve esse período onde os casamentos eram mais cedo, os pais meus, por exemplo, que casaram muito mais cedo, né? E, obviamente, tiveram essa criação e que geraram também esses filhos culturalmente, muitas vezes, também acreditando que se poderia também casar mais cedo, né? Então, essa abertura existiu alguma possibilidade de ser, por exemplo, ou vontade de sair de casa também, como tinha antigamente, né? De eu quero seguir minha vida, quero construir uma família, eu também posso ter, né? Igualmente a minha mãe foi, igualmente meu pai foi cedo. Agora, no caso, as duas estão comentando a questão da paciência, não necessariamente o tempo, né, como a Patrícia colocou, mas a questão da paciência é diferente para com os netos do que para com os filhos. Né? Que cuidados, então, a gente deve ter quando a gente é vó, no caso, para não, por exemplo, mimar demais, né? Porque tem até aquele ditado que fala, o pai é para criar e o vô é para estragar. Então, né, até que ponto ir aí para não estragar esses netos? Na verdade, né, é o tempo que se destina para isso, né? E a maturidade também, porque são pessoas diferentes, ao mesmo tempo também os pais desses filhos, né, deixam muito mais tempo com essas mães mais jovens, por elas terem muito mais pique para poder cuidar, né? E não ao mesmo tempo como os pais antigamente deixavam com aquelas avós que já eram uma certa idade, onde tem alguma dificuldade aí, né? Então, hoje em dia eles deixam muito mais com esses pais, por eles terem mais vontade, mais disponibilidade até de energia mesmo, né? Na verdade, os próprios avós têm que dosar isso, porque assim, às vezes a tendência é querer ajudar, é querer cuidar, não necessariamente por causa do filho, mas por causa do neto. Mas o interessante também é dosar essa responsabilidade. Com certeza, né? Com limites, né? Sabendo aonde, que é diferenciar, eu sou um avô, eu sou uma avó, ele tem um pai, ele tem uma mãe, né, aonde tem que ser respeitado também essa relação e se preocupar com isso, porque existe crianças que, eu prefiro ficar com a minha avó, né, e porque dentro de casa existe o limite. E será que essas avós também jovens pensam dessa forma, né, tem isso tudo para que coloque limite para eles. Então, como é que é isso na prática, Patrícia? Consegue colocar, ainda é bastante novinho, mas consegue colocar limite para os próprios filhos, o tempo que você vai cuidar, como que é essa responsabilidade com o bebê? Ah, sim. Porque como eu sou jovem, nós somos jovens, então a minha filha também percebe que eu também tenho a minha vida, né? E assim, ela está vivendo o momento dela e eu estou vivendo um outro momento, né? Então, nessa fase, a gente se respeita muito nesse sentido de cada um está vivendo um momento. E aí cada um ajuda a outra a cuidar desse momento. E você, Cláudia, consegue colocar um pouco desse limite para sua filha? Do que é responsabilidade sua, do que é responsabilidade dela? Agora sim. Porque da Eduarda, da mais velha, eu já tomei o lugar dela. Eu tomava mais, tanto que hoje a Eduarda mora comigo, não quer saber da mãe. Ela vai para a mãe dela mais contrariada. E com hoje quantos anos ela está, Eduarda? A Eduarda vai fazer 13 em outubro ainda. Quer dizer, novinha e já não quer ficar. Já não quer ficar com a mãe, porque ela acha que lá em casa é igual as meninas falam, tem mais liberdade. Então, mas agora, depois que o Cauã nasceu, eu estou dando mais responsabilidade para a Fernanda, que é a mãe, para ela. Tem vezes que eu fico até 10 dias sem ver, sem pegar. Deixo com ela vai, né? Ela liga para mim, mãe, eu quero sair. Eu falo, você tem que, eu estou vivendo a minha vida, você tem que viver a sua. Então, mas nós temos que dividir, a senhora fica com as crianças. Eu fico quando eu puder. Eu não faço mais igual eu fiz com a Eduarda, deixar de fazer. Eu deixei de viver muita coisa para ficar com a Eduarda. E hoje eu falei para ela, hoje eu não faço mais isso, porque você tem que ter sua responsabilidade. Quer dizer, o tempo que você já teve, suas filhas já estão criadas, e agora você está criando mais novo. Por exemplo, a Patrícia, ela tem um menino de 12 anos, quer dizer, a hora que dá para começar a sair, ter que assumir a responsabilidade de uma criança de 1... Então, quer dizer, é importante isso, os avós conseguirem colocar para esses filhos que eles agora são os pais. Né? Aquele ditado, quem pariu Mateus, quem vale aqui? Vale sim. Eu falo isso direto. Muito mesmo, né? Na verdade, a gente tem que assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz, né? Então, esses avós têm esse papel de ser avós mesmo, de, né, muitas vezes de partir muito mais para uma brincadeira, né, de abraçar com esse
com esse carinho todo aí, que muitas vezes não deu esse tempo destinado como pais. Então, eles têm que, sim, assumir essa postura de avós, aproveitar essa postura também, né? E também colocar para esses pais que existe a possibilidade, olha, eu sou uma avó, né, onde você tem que dar continuidade de criar os seus filhos que você que teve e destinar essa responsabilidade com total confiança, total maturidade, isso é muito bom. Agora, no caso da Cláudia, que ela falou que a primeira neta praticamente já mora com ela, vai fazer 3 anos e ela praticamente é a mãe. A menina reconhece a mãe, mas gosta de ficar na casa dela. O que fazer? Como levar essa menina também para a própria mãe, enfim, aumentar esse relacionamento, agora que já tem um irmãozinho mais novo na história? Sim, na verdade, né, seria saudável, né, essa criança retornar para essa mãe, lógico, com muito, devagar, né, não é assim, se impondo, né, conversando muito com ela, inclusive até possibilidade de uma terapia para que essa relação seja instituída, né, isso ajuda. Então, com isso, é interessante você colocar esse retorno dessa sua neta para a posição da mãe e fazer com que ela continue, porque até então na cabeça da sua neta, por exemplo, como que deve estar se passando, quem é a minha mãe, né, e quem é a minha avó, quem que eu devo, né, quem que eu não devo, e eu tenho que aprender com os meus pais, não só com os meus avós. Sim, é importante, sim, mas a relação tem que ser de pai e mãe. E os seus outros filhos, Patrícia, no caso, né, com a sua menina mais velha tendo um bebê, como é que eles ficaram nessa história? Eles acharam o máximo, né? Um bebê em casa, um sobrinho, né? Eles acharam o máximo. Tanto que eles ajudam muito, eles também compartilham, ajudam a cuidar. Muito bom. Mas ao mesmo tempo gera reflexão, será que eu quero ser mãe ou pai meio logo? Né, eles, na verdade, eles não querem nem essa responsabilidade, não. Acho que eles falam que de tio já é suficiente. Responsabilidade de tio já é suficiente. Que é isso, é diferente também, né? É você pegar, brincar, uma hora ou outra você troca uma fralda, de vez em quando você dá um banho, mas a responsabilidade do dia a dia é mais pesada, né? Sim, e com certeza. E tem que ser assumida por esses pais, né? Esses poucos momentos é bom também a criança participar, mas ela tem que ter uma referência dentro de casa, ela tem que saber quem que é quem ali dentro, né? Ela tem que voltar para essa responsabilidade e destinada aos limites dos pais, onde eles verificam qual é a possibilidade de dar limites, aqui não, aqui sim, aqui pode, aqui não pode. Né? Tudo dosado, isso tudo, de certa forma, com a ausência desses pais, mas se tem a presença desses avós, tem o limite. Se tem a presença desses pais, também tem que ter esse limite. O que é mais fácil, Patrícia, ser mãe ou ser avó? Ser avó é mais fácil. E pra Por você? conta das responsabilidades, né? Ser avó é bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo. E para você, Cláudia, o que é mais fácil? Muito mais fácil. Ser avó é mais tranquilo. Vixe, muito mais. Então, o importante é a participação, é a colaboração, mas como você falou, tendo limites, né? Sim. E destinando esse amor também, né? Que pode ser uma avó com todo amor e carinho também, e que isso traga muito benefício para a criança, né? Então, isso é muito mais gostoso por ser avó, como ela disse, né? É apaixonante. Os avós relatam dessa forma de ser a paixão deles, né? Então, quando eram filhos, né? Muitas vezes não dava nem tempo para se prestar atenção em muitos detalhes. Agora que eles são avós, eles começam a pensar muito mais, eles começam a rever muito mais e com isso o amor aí se contagia. E normalmente até o relacionamento com os filhos melhora, né? Você acha isso, Patrícia? Há um pouco de ciúme, né? Porque falar, olha, não brincava comigo assim, você pegava eu no colo desse jeito, eu não lembro. Falei, claro que não vai lembrar, né? A gente fala, não, é óbvio, você era pequeno, era bebê, não vai lembrar, mas fazia a mesma coisa. Só que com você eu tinha responsabilidade de levar na escola, buscar na escola, verificar a tarefa, está tudo certo. Com ele, não, isso daí é responsabilidade dos pais, né? A minha maior responsabilidade é diverti-lo. Então, estragar, né? É o diverti-lo, então...
né, eles ficam um pouco enciumados. Bacana. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Revista. Parabéns pelo Dia das Avós, né? Sucesso nessa tarefa que vocês têm também daqui para frente. Obrigada pela presença. Obrigada pela presença aqui mais uma vez. Obrigada.